Passamos ao deputado Afonso. Eu gostaria de fazer uma colaboração no sentido até mesmo de encaminhamento e imagino que esse debate, eu inclusive tive a oportunidade de participar de uma parte dele iniciado lá na Expo Direto, lá na Cotrijal, em Não Me Toque, onde também, né, com a presença de senadores, presença de parlamentares, nós iniciamos a fazer esse debate. E por sugestão, queria cumprimentar o deputado Luiz Carlos, nosso colega também do Rio Grande do Sul e colega parlamentar, da importância de fazer a provocação e, portanto, reunirmos as instâncias de competência. Porque aqui, né, quero cumprimentar o secretário de Política Agrícola, Caio Rocha, e dizer que também a gente entende que é um tempo bem recente que o secretário está instalado como secretário, que o ministro está como ministro, e os problemas são de longa data. Mas no sentido de contribuirmos, eu imagino que o instrumento de crédito, como é hoje a opção do Proagro, na minha opinião, nós temos que desenvolver um seguro que também, ao tomar o financiamento, nós vamos criando um fundo. Eu imagino que o pequeno produtor deva contribuir talvez com 0,5%, e os demais, o produtor de porte médio, talvez com 1%, e o demais produtor, o produtor de caráter empreendedor, empresarial, talvez uma contribuição um pouco maior. E que o próprio instrumento de financiamento, uma vez foi me respondido que não era possível uma fonte de financiamento servir como fundo. Mas se for com autorizativo por parte do setor de produção, na minha opinião, nós temos que começar a lastrear um fundo, além de que o governo também tem que fazer um lastro do ponto de vista de um determinado montante para ter o suporte. Por exemplo, eu estou aqui com o prefeito Eloy, lá de Vacaria, e nós temos aqui a carta lá de Vacaria em relação à maçã. A maçã, em termos, né, e aqui está a Laura, né? Laura e tantos outros representantes aqui, a gente já sabe que, por exemplo, só em prêmio de seguro, a maçã precisa uma garantia da ordem de 30 a 40 milhões ano. Por quê? Porque é uma cultura altamente exposta. Claro que vem aí um programa que o Ministério deve estar apresentando em seguida, que também cria e financia a cobertura para também evitar o impacto. São coisas que a nossa agricultura tem que ir buscando. Como aqui foi comentado por muitos, a questão da irrigação. A perda por estiagem no Rio Grande do Sul é anunciada. Ainda mais hoje com o estudo que se tem. As adversidades climáticas, essas são outras. Você não sabe quando vem uma tempestade, uma chuva de pedra. Eu acho que, né, nós temos que dar peso e equilibrar. Mas a minha sugestão é de que nós, né, aproveitar as presenças, né, de maneira que eu imagino, e aqui o tom é um tom de preocupação, porque é uma angústia permanente. Primeiro, que de fato o governo tem que dizer, né, e claro, compete ao Ministério, mas junto ao governo, estabelecer as necessidades mínimas para o enfrentamento de uma safra. Esse é o planejamento, né, que se sabe da dificuldade, da questão de restos a pagar, mas em algum momento nós vamos ter que zerar. Em algum momento, e eu fico muito feliz porque o Ministério da Agricultura está começando a trabalhar no sentido de estabelecer políticas de atividade. Ou seja, com detalhamento de planejamento. E todos nós soubemos que política agrícola não é só crédito, mas o crédito é um instrumento importante de planejamento. Quando aqui alguém disse que não deveríamos expandir o financiamento em termos de cultura de arroz, é verdadeiro. Né? A medida é ruim para o produtor, mas ele tem que diversificar. Ele vai ter que produzir arroz, ele vai ter que produzir outra cultura, e ele tem que ter um cenário, por isso que o instrumento de crédito é um instrumento de planejamento, sim. E quando eu provoco aqui que se tem que ser autorizativo por parte do produtor, que do seu financiamento ele deposite 1%, 0,5%, 1,5%, ele está também fazendo a sua opção de definição se ele quer um seguro. E não podemos obrigar ninguém, mas podemos estabelecer uma política inteligente. Portanto, eu acho, e quero aqui me atrever a colaborar, do ponto de vista como engenheiro agrônomo, como produtor, né, já estive
lá na Emater como diretor administrativo financeiro ao lado do Caio, que na época presidiu com muita competência a Emater, a Extensão Rural do Rio Grande do Sul, como estive aqui no Ministério da Agricultura, ao lado do ministro Pratini de Moraes por 4 anos, como fui secretário de Agricultura, e cada um aqui podia falar das suas experiências, mas eu sou produtor rural, né, até porque eu venho de família de produção, né, também já fui presidente dos arrozeiros, diretor técnico da Federa Arroz, e hoje eu também cultivo uvas, hoje eu também atuo com pecuária, hoje eu também atuo na cultura de grãos. Está aqui a CNA, está aqui a FETAG, estão aqui as instituições. Eu acho que está na hora de nós efetivamente construirmos, né? E por isso que uma audiência pública dessas, ela tem um vigor, uma expressão e para mim uma oportunidade. Para usar a linguagem da Copa, é o pênalti que nós não podemos perder, né? A bola está ali na marca do cal, estamos com todos aqui para trabalhar, debatemos e vemos debatendo com competência, mas nós temos que também, na minha opinião, estabelecer um pouco do papel de cada um, inclusive do próprio agricultor. E estabelecer políticas estratégicas, inteligentes, inovadoras. Por exemplo, aqui me perguntou o Maldaner, por que seguraram 75 milhões de hectares nos Estados Unidos? O que eles fazem? Nós temos que saber. Eu não sei, ele me perguntou e eu respondi, né? Talvez a Laura está levantando o dedo que ela tenha a resposta, mas assim, só perguntei com uma indagação, e eu imagino que nós, né, aqui a comissão, as lideranças, as entidades, as representações, nós temos capacidade sim de desenvolver, deputado, né, avanço em relação a isso. É porque nos Estados Unidos, em qualquer país desenvolvido, produção de alimento é segurança nacional, por isso foi feito. E o Brasil não tem isso. Não obedece. O Brasil não obedece isso como regra. Eu acho que, né, eu comentei, é verdadeiro e nós temos que trabalhar. Eu só estou me atrevendo aqui a tentar dar uma contribuição no debate e no encaminhamento. Porque eu imagino que todos nós já soubemos os gargalos, soubemos o que é possível, agora a gente pode ser pragmático e